Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aí na nossa programação aí da semana, né, trazendo aí debates, informações, né, de extrema relevância frente ao período de conjuntura que nós estamos vivendo, né, bastante turbulento, bastante complicado e hoje, né, não tá a voz aí para as chamadas mídias independentes, né? As mídias de esquerda, independente aí né, de como se posiciona as determinadas mídias, né? A gente sabe que tem um arco muito grande aí, né? Mas que estão aí, que se posicionam no campo da esquerda, né? Né? E o meu convidado de hoje é o Benedito, né? Do RED, né? Rede Estação Democrática, que nós vamos trocar uma palavrinha aí sobre falar redes sociais, mídia e também, né, de política nacional. Então, sem muita demora, tudo bem, né, Benedito Tadeu, né? Primeiramente, se apresente. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme, e, e internautas, ouvintes. É um prazer estar aqui conversando contigo e com a tua assistência. Olha, eu sou cientista político, né? Estou aposentado, fui professor durante muitos anos em universidades federais, primeiro na Universidade Federal do Espírito Santo, depois na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Me aposentei há algum tempo e, logo depois disso, a gente começou, né, o país entrou naquela história primeiro das chamadas jornadas de junho, né, e depois da cassação da Dilma, né? E nessa coisa a gente resolveu, um grupo de amigos universitários, resolvemos criar um documento para a gente se posicionar, né, e conseguir que algumas pessoas também no meio acadêmico se posicionassem contra, né, aquele golpe que já se esboçava, né? E aí fizemos um documento, soltamos, esse documento teve uma adesão muito grande, a gente imaginava que se 40, 50 pessoas assinassem, a gente já colocaria na rua, e para você ter uma ideia, em menos de uma semana nós conseguimos 642 assinaturas. E aí isso se transformou, então, né, numa carta de princípios, né, e a gente transformou isso num comitê, tá, que vem atuando desde então. A gente tem assim, atuantes, mais de 200 pessoas, né, que se mantêm ali, atuantes, óbvio, nunca tem isso, né, mas tem cerca de 50 pessoas ali, 250 pessoas que participam das atividades. E, o ano passado, a gente resolveu que precisava amplificar, né, as nossas ações. Nós fazíamos notas, manifestações, fizemos outdoors pela libertação do Lula, fazíamos abaixo-assinado, né, no centro da cidade, né, pela libertação do Lula. E, bom, fizemos uma série de ações. Fazíamos e fazemos até hoje campanha de solidariedade de combate à fome, né, que foi agravada durante a pandemia. E aí a gente achou que precisava ter um instrumento de comunicação. E aí, primeiro, nós criamos uma rádio web, e a gente viu que, mais do que a rádio web, a gente precisava fazer uma TV web, né? E estamos aí, então, na verdade, começamos com a rádio em outubro, né, do ano passado, desculpe, do outubro de 2020, né? Então, a rádio já tem mais de um ano. E depois com a TV também. E fomos ampliando isso. Hoje a gente tem 11 programas, sendo 2 diários, temos 19 parceiros, tá, que retransmitem a nossa programação, alguns toda a programação, outros um ou outro programa só. Estamos tentando furar a bolha, né?
porque nosso entendimento é que as mídias que são fora, né, da mídia hegemônica, né, da mídia corporativa, a gente cumpre um papel, essas mídias todas cumprem um papel muito importante, né, realmente para tentar furar esse bloqueio, né, essa barreira de desinformação que muitas vezes a mídia corporativa cria, né? Não estou generalizando, dizendo que ela só faz isso, mas em boa parte do tempo faz, né? Se a gente não quiser ficar só na questão da Dilma e do Lula, né? A gente pode dar agora como exemplo a questão da guerra lá na Ucrânia, né? Nós temos quase que a totalidade da mídia corporativa transformando, né, o Putin e a Rússia numa coisa execrável, né, e colocando em contrapartida o Biden, né, e os Estados Unidos como os guardiões da liberdade, da democracia, né? A gente repudia tanto a invasão da Ucrânia quanto as provocações que foram feitas pelos Estados Unidos e os bombardeios todos, né, que os Estados Unidos fez no mundo bom, né, desde que os Estados Unidos desde da sua independência eles nunca tiveram um dia de paz, né? Eles sempre estiveram envolvidos em alguma guerra, né? E depois que se transformaram em potência hegemônica, então se tornaram os guardiões do mundo, né? E então a gente precisa ter vozes discordantes. O que não quer dizer, né, que a mídia alternativa seja as mil maravilhas, né? Nós temos aqui boa parte dessa mídia que é bolsonarista e que faz fake news, né? Então, a gente precisa também trabalhar para separar aí o jogo do trigo. Mas é isso, Guilherme, de abertura, acho que é isso. Acho que eu falei muito já até. Maravilha aí, Benedito, Tadeu César. Eu faço, né, uma coisa que me chamou a atenção, né, no começo aí da sua fala, e que é uma coisa que me vem incomodando muito. Você cita, né, a jornada de junho, né, de 2013, e também cita também, né, o golpe, né? A pergunta que eu faço, né, antes, aí eu vou fazer uma introdução porque eu estou fazendo essa pergunta, qual que é a avaliação sua em relação à jornada de junho de 2013? Porque, assim, eu vejo muita gente aí da esquerda criticando, né, a junho, mas só que, assim, só que eu vou fazer um relato, né, pessoal meu, né, eu fui professor nesse período, né? E boa parte dos meus alunos pobres, né? Boa parte dos meus alunos que são filhos de trabalhadores participaram dessa jornada de junho. E eles, né, não são de direita, né? Eu lembro que teve uma aluna minha questionando a violência policial, e normalmente a direita não questiona a violência policial, né? Então eu queria saber qual que é né, a avaliação que você tem aí da jornada de junho, né? Olha, eu acho uma coisa muito complexa, entende? Eu acho, sim, que grande parte, a imensa maioria das pessoas que participaram das jornadas de junho não são de direita, tá? E nem tinham intenção de deflagrar um processo aí, né, que culminou com a cassação da Dilma e com a prisão do Lula, tá? Mas eu acho, sim, que eles foram usados. Quer dizer, havia um caldo de cultura, tá? E isso, assim como foi feito nas primaveras, né, coloridas aí em vários países do mundo, isso também ocorreu no Brasil. Eu vou te contextualizar isso também.
no momento está começando a crise econômica, tá? Que se agrava, né? Depois e que só vem se agravando. Nós vimos de um período, né, de 2004 para frente, vamos dizer, de crescimento econômico, né, e de melhoria das condições de vida da população, de aumento do salário mínimo, aumento além da inflação, né, que era proporcional ao PIB, ao crescimento do PIB. Então, tinha, né, os programas sociais do governo, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, um monte de coisa, mas eu acho que o mais importante era o pleno emprego, né, e os aumentos salariais, né? O aumento salarial do salário mínimo ele não se reflete só no salário mínimo. O salário mínimo é uma referência para todos os salários, né? Então, quando o salário mínimo aumenta, aumentam também os outros salários, principalmente das pessoas que têm rendas mais baixas, né? Então, nós tivemos um período de melhoria de condição de vida e de expectativas de condição de vida, tá? Eu acho que o grande exemplo aí nas camadas sociais de menor renda foram lembra do funk de ostentação, né? E também dos rolezinhos, né? As pessoas ditas de periferia começaram a invadir, né, os shoppings e os espaços que a classe média achava que era só dela. Tá? Isso, para mim, é a expressão de uma melhoria de condição de vida muito grande e muito grande não, mas expressiva, tá? E uma expectativa, tá? de continuidade disso. Tá? Nós temos aí as cotas, né, para as universidades e para os empregos públicos, que também foram muito importantes. Tá? A regulamentação do trabalho das empregadas domésticas. Tá? Tudo isso melhorou as condições de vida e colocou, né, por outro lado, a classe média tradicional na defensiva. Tá? De repente vem a crise. Tá? Os muito ricos continuaram ficando muito ricos. Então, a classe média se via pressionada pela classe média baixa e pobre que começava a chegar perto dela, tá? E ela não melhorava as condições de vida. Acho que a classe média tradicional ficou numa situação estável. Tá? E tudo aquilo que ela considerava seus privilégios começaram a cair por terra. Tá? O acesso às universidades públicas, aos empregos públicos e tal. Não caíram por terra, mas outras pessoas começaram a disputar. Tá? E, ao mesmo tempo, essas que estavam melhorando as suas condições de vida, de repente, viram as suas expectativas sendo frustradas. Começou a ter desemprego, tá? E começou a ter inflação, tá? E as pessoas começaram a perder o horizonte. Tá? Isso criou o caldo de cultura, tá? Você diz, os seus alunos, né, de menor renda, que não são de direita, foram as manifestações. Entende? Quer dizer, havia uma insatisfação ali que brotou e que era legítima, extremamente legítima. Entende? E que o governo Dilma não soube lidar, né? Que houve uma provocação, sim. Por que o governo de São Paulo reprimiu aquela primeira passeata em São Paulo? Não tinha sentido reprimir. E reprimiu de uma maneira violenta. Entende? Quer dizer, aquilo ali tinha alguma armação que era para provocar, de fato, né, uma reação. E aí, aquela imensa campanha que foi feita pelas redes sociais, mas muito mais do que pelas redes sociais, que se vendeu a ideia que foram nas redes sociais que fizeram aquela mobilização. Mas se vocês se lembrarem, a Rede Globo, a Bandeirantes, a Record, todas elas convocavam, né, como se estivesse dando serviço, mas eles convocavam para a manifestação. Olha, a manifestação vai ocorrer dia tal, vai sair de tal lugar, o percurso dela é esse, né?
iam para as áreas de concentração e diziam: todo mundo está aqui, você não vem para cá também? Né? E aí isso criou realmente esse grande embalo, entende? Quer dizer, que abriu as portas, né, para um grande questionamento, tá? Que se fez, né, basicamente pela. Não é que elas sejam de direita, ou que elas fossem de direita, tá? Mas aquele movimento foi usado pela direita. Então, assim, então, mais concretamente falando, a direita, você citaria exatamente quem, né? Porque se for ser usado pela direita, tem um sujeito aí, né? Tem um sujeito. Olha, eu acho que Quem é como o sujeito? aconteceu, como aconteceu no resto do mundo, entende? Quer dizer, a gente tem uma mania no Brasil, Guilherme, de achar que as coisas todas se resolvem e são gestadas no Brasil. Entende? Tem grandes forças internacionais aí. O Brasil estava se colocando, entende, como um player mundial, certo? E estava incomodando as grandes potências. As empresas brasileiras, a Petrobras, as grandes construtoras, estavam se transformando em competidores internacionais. Tá? E precisava ser dado um fim a isso. Tá? E o Brasil é liderança na América Latina, organizou diversos grupos aqui de países aqui para diversas finalidades. Isso estava incomodando o grande império. Tá? Eu tenho plena certeza, eu posso não ter como provar, mas isso não é muito preocupante, né? Porque envolve o Dallagnol, por exemplo. O Dallagnol dizia que ele tinha convicção que o Lula era corrupto, não é isso? Mas ele não tinha prova, mas ele tinha convicção. Bom, eu tenho convicção que o Dallagnol e o Moro, eles são agentes internacionais. Tudo que eles fizeram ali, ele foi para desconstruir esse processo de consolidação do Brasil como um player mundial e de vamos dizer, um despertar e uma ascensão, né, de boa parte da população brasileira. Tá? Tudo que a gente viu depois da saída da Dilma, eu não estou dizendo que a Dilma não tenha problemas, tá? Eu acho que teve, e o próprio governo Lula teve problemas, né? Mas, desde a saída da Dilma, vamos pegar o preço da gasolina, vamos pegar, quer dizer, mudou o tipo de política que se faz. Né? Quer dizer, hoje você tem uma Petrobras que você acabou com as grandes empreiteiras, porque elas são corruptas. Todas as grandes empresas do mundo são corruptas, todo mundo sabe disso. Você tem que combater a corrupção da empresa, mas não acabar com a empresa. A Petrobras, com a descoberta do pré-sal, aí com o refino, sabe quanto custa hoje para se retirar um barril de petróleo do pré-sal? $10. Entende? Quer dizer, nós nos tornamos a quarta ou a quinta maior reserva de petróleo do mundo. Tá? E a Petrobras estava fabricando as suas plataformas no Brasil e se transformando, né, numa das maiores empresas do mundo. E a Petrobras não extrai só petróleo. A Petrobras é uma empresa de tecnologia, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico. Toda a tecnologia para a exploração do pré-sal foi desenvolvida no Brasil pelas universidades brasileiras junto com a Petrobras. Nenhuma petrolífera no mundo tinha know-how para explorar abaixo da camada de sal. Isso foi desenvolvido aqui. A Shell furou poço de petróleo exatamente no lugar onde depois a Petrobras foi lá e achou o primeiro poço do pré-sal. Entende? Quer dizer, quem é o autor disso
eu tenho convicção, né, que tem grandes interesses internacionais. Por que a Dilma foi grampeada pelo Departamento de Estado norte-americano? Isso é uma coisa gravíssima. Um país, um departamento, né, de um país estrangeiro grampeia o telefone da presidente da República de um país amigo. Para que isso? Por que os agentes do Departamento de Estado nos Estados Unidos vieram aqui trabalhar junto com o Moro e o Dallagnol e companhia? De maneira sigilosa. Entende? Quer dizer, aí tem coelho nessa cartola. Sim, o Benedito, outra questão aí que a gente precisa tratar, que acho que é um debate que existe, né, dentro da esquerda, é a composição da chapa Lula e Alckmin, né? Hoje eu só estou nas perguntas polêmicas só. A composição lá, Lula e Alckmin, a gente conhece, né, a figura carimbada, né, de quem é o Alckmin, né? Eu falei aqui, fui professor da rede do Estado e sei muito bem o que esse cara fez aí para a educação pública aí, do Estado de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco aí da sua opinião dessa chapa, né? Porque até um tempo atrás o Alckmin, falava que é isso aí, tinha que prender o Lula, e olha que eu não sou nem petista, né? Eu declaro aqui comunista, mas sou. E hoje são aliados, que negócio é esse? Por que o Lula procurou o Alckmin? Olha, vou tentar ser bem claro. Eu, particularmente, a minha paixão não é pelo Alckmin, né? Pelo contrário, quer dizer, se fosse para montar uma chapa pura, né, a gente teria vários outros candidatos aí de igual, a começar pelo Boulos, né, por outros aí que poderiam compor uma chapa com Lula e seriam as chapas do nosso sonho. Tá? O Alckmin, né, foi governador de São Paulo, você conhece muito bem, né? Nunca teve nenhuma. E o próprio PSDB, né? Quer dizer, o mesmo PSDB histórico, que as pessoas dizem, não, porque era de centro-esquerda e não sei o quê e tal. Veja, o PSDB é o único partido, ou talvez, não vou dizer que é o único, porque tem tanta barbaridade no mundo, mas ele é um partido que se diz social-democrata, mas não tem base operária. Tá? Então, já começa por aí errado. Né? Então, ele se declarava social-democrata, mas efetivamente nunca foi. Ele sempre foi um partido de centro-direita. Né? Aliás, há estudos que mostram isso pela sua composição e pelos seus posicionamentos e atuações. Tá? Isso veio se agravando aí ao longo do tempo, o PSDB foi indo cada vez mais à direita. E o Alckmin acompanhou isso. Eu acho que o Alckmin, pessoalmente, é uma figura séria, honesta, tá? Né? Dentro dos parâmetros aí possíveis aí de uma centro-direita, é um cara democrático, né? Mas não seria o meu parceiro aí prioritário. Agora, nós estamos num momento, veja, saiu uma pesquisa hoje, né, que mostra uma estabilidade nos dados, né, do Lula com 46% das intenções de voto e o 46, isso, 43, o Bolsonaro com 26, né? Mas veja, tem um dado aí importante que precisa ser ressaltado. O Bolsonaro estancou a sua queda de desaprovação e cresceu no segmento de baixa renda, tá? Ele de até um salário mínimo. A partir dos 2 salários mínimos, tá? O Bolsonaro ganha do Lula, tá? Principalmente em São Paulo e na região sul, né? Sudeste e sul.
o Lula continua com uma vantagem aí de 20 pontos, mais de 20 pontos. Tá? Mas o Bolsonaro não está morto. E o bolsonarismo não está morto. Tá? Se a gente tivesse força suficiente, as esquerdas tivessem força suficiente para eleger o seu candidato, e mais do que isso, para governar, tá? Porque, veja, Dilma foi eleita e não conseguiu governar. Né? O próprio Lula, que saiu com 82% de aprovação, no seu primeiro mandato, por pouco ele não foi cassado. Né? Por quê? Porque não tinha maioria parlamentar. Então, nós temos que ter, não basta só apoio popular. O apoio popular é fundamental, mas as pessoas primeiro votam e depois vão para casa cuidar da sua vida, porque cada um... Né? Eu sou cientista político, quer dizer, eu me dedico a essa tarefa, né? De entender a realidade e me preocupar com os fatos políticos do dia a dia. Mas as pessoas, né, em geral, não podem fazer isso. Tá? Então, e se a gente pensar que vamos botar povo na rua para fazer as coisas, né, você consegue fazer isso. No Brasil não tem essa tradição, mas vamos imaginar as jornadas de junho, não é isso? Elas se estenderam durante um mês. Depois. Então, essa coisa de que vamos botar o povo na rua para sustentar o governo, isso não funciona durante 4 anos. Né? Então, nós temos que ter, sim, trabalhar, sim, junto às instituições. Precisamos ter governadores, precisamos ter deputados, precisamos ter prefeitos do nosso lado. Né? Então, eu acho que o Lula foi muito hábil politicamente, como ele sempre é, né, em trazer o Alckmin. Tá? Com isso, praticamente isso, se você pegar os jornais de hoje, os analistas todos estão dizendo não tem mais terceira via. Né? O Ciro tem, acho que, 6% e o Moro tem 8%, e não saem disso. E todos os outros somados dá, parece que, 23%. Tá? Então, eles não deslancham. Né? E isso tem muito a ver, tá, com essa a ida não se concretizou ainda, né, mas na perspectiva dessa chapa Lula-Alckmin. Tá? E eu acho que ela vai ser importante, porque você tem que pensar na governabilidade depois. Né? Você tem que ganhar a eleição e depois governar. Né? Quando você faz uma aliança, né, você não faz uma aliança, né, com os iguais. Né? Porque se fôssemos iguais, todos estaríamos no mesmo partido. Tu mesmo, Guilherme, disse, eu não sou petista, eu sou comunista. Né? Então, como é que você se aproxima do PT? Nos pontos de concordância. Né? E naquilo que você discorda, você continua, né, na sua discordância. Bom, eu acho que é a mesma coisa. Quer dizer, as esquerdas têm que engolir, nesse momento, o Alckmin, porque, né, ele vai possibilitar a derrota do Bolsonaro, né, e a reconstrução, né, da nossa precária democracia, que está muito abalada, muito ameaçada. Né? As próprias eleições, para mim, continuam ainda ameaçadas. Tá? As milícias bolsonarianas têm mais armas do que a polícia no Brasil, arma e munições. Tá? Esses caras, não nos esqueçamos que quem criou toda a confusão, né, na Bolívia, né, foram milícias, e as polícias que lá são... bom, a polícia lá, né, não agiu. Tá? Ela não participou ativamente, mas ela não agiu. Tá? Isso é um cenário muito possível de acontecer no Brasil, porque as polícias estaduais dão grande adesão ao Bolsonaro. Entende? Então, o risco aqui, né, de
O ideal, para mim, entende, é que a gente tenha uma eleição liquidada no primeiro turno. Eu acho que dificilmente isso vai acontecer, né? Então, a gente tem que ter trazer o centro, entende? Ir até a centro-direita para estar junto. Mesmo que isso não seja aquilo que seja dos nossos sonhos. Mas esse é um momento excepcional. É um pouco como o momento das diretas já em 84. Ô, Benedito, mas primeiramente, quem me garante que o Alckmin vai fazer a mesma coisa que fez o Temer, né? Porque o Temer é um cara de direita, né? E a gente sabe o que deu, né? Quem garante se o Alckmin vai fazer a mesma coisa? Bom, eu acho que garantir ninguém pode, né? Ninguém pode garantir nada aí. Agora, né? Olha, vice quando não tem atribuição e não tem, né, realmente uma afinidade grande, tá? Conspira. Tá? Agora, para que, né, um golpe dê certo, precisa que o Congresso esteja junto. Tá? Veja aqui que tem mais de 120, 130 pedidos aí de impeachment do Bolsonaro, e ele não, né, nenhum deles nem foi lido, né, porque o presidente da Câmara, né, controla. Então, o Temer, né, era um sujeito que tinha um trânsito muito grande no Congresso, né, e cá entre nós, era um sujeito que se revelou um sujeito com pouco caráter. Né? O Alckmin não me parece ser um cara da mesma têmpera do Temer. Agora, mão no fogo a gente não põe nem por. Né? Não dá para. Né? Não dá para. Isso é possível, entende? Agora é possível com qualquer outro também. Né? Se você faz uma composição, né, o risco está presente. Né? Eu lembro, inclusive, Guilherme, que veja, o Lula vai sair do governo com 80 anos. Né? Se ele ganhar aqui, ele está com 76, é isso? Né? Ele vai sair, ele vai concluir o mandato com 80 anos. Quer dizer, dificilmente o Lula vai poder concorrer a um segundo mandato. Tá? A menos que ele esteja muito bem. O Biden tem mais de 80 anos. Né? Então, pode até ser que, bom, que o Alckmin, não é isso, se arvore a ser o candidato à sucessão do Lula. Tá? Agora, isso são possibilidades. Né? E eu acho que nós todos, né, temos que trabalhar para viabilizar né, a primeira eleição do Lula, mas, né, a estabilidade, a manutenção e a estabilidade do seu governo, porque ele possa ir além do que foram os governos anteriores. Né? Precisa se reconstruir muita coisa, e aí, então, o apoio do centro e até da centro-direita é muito importante. Né? E, bom, e a gente construir, no caso do Lula, não ter condições, né, de ir para um segundo mandato, né, a gente construir uma candidatura alternativa no nosso campo. Mas aí, veja, nós teremos uma outra situação política e, acredito, econômica no país. Quer dizer, o perigo, né, de um governo totalitário vai estar superado, coisa que não está hoje, né? E a gente, espero, né, com a mudança da política econômica, né, do governo, a gente recupere aquele período de crescimento, de inserção social, de melhoria, né, das condições de vida, de construção de um estado de bem-estar social, de uma sociedade de bem-estar social. Sim, o Benedito, você falou aí do Bolsonaro, do bolsonarismo, autoritarismo,
A pergunta que eu te faço é o seguinte, né? Sobre essa questão, né? Como derrotar o bolsonarismo? Ele vai ser derrotado nas urnas ou a gente vai ter que ir para as ruas, né, derrotar, né, esse câncer aí que assola o país? Olha, eu acho que as duas coisas, entende? Quer dizer, eu espero que não tenha que se ter enfrentamentos, né? Quer dizer, ir para a rua, eu espero que seja para a gente fazer manifestações pacíficas, de alegria, né? Como a gente sempre faz, tá? Agora, os bolsonaristas têm uma facção ali muito truculenta e armada, tá? Então, nós temos que estar muito atentos para isso, né? Eu acho que o primeiro passo, quer dizer, é mobilização, organização social, né? A gente reconquistar, a gente reiniciar, né? Voltar para os trabalhos nas periferias. Olha, as pessoas falam muito, né, das igrejas pentecostais, tá? E tem muita bandalheira nas igrejas pentecostais, assim como tem outras também, né? Mas veja, os pastores das igrejas pentecostais moram nas periferias, eles fazem trabalhos nos presídios, tá? Fazem trabalhos com as mulheres, né? As pessoas dizem, não, mas é uma coisa de direita, não sei o quê, de submissão feminina. Bom, eu não estou elogiando o que eles fazem. Eu só estou dizendo o seguinte: eles estão onde o povo está. Entende? E estão fazendo o trabalho. O governo, do próprio governo Lula, tá, fechou cerca de 500 rádios comunitárias, porque comprou a tese da grande mídia, tá, que as rádios comunitárias eram um perigo, eram piratas. Tá? O que as igrejas pentecostais fizeram? Né? Procuraram bom, além de fechar, não deu recursos para essas igrejas, para essas rádios. Tá? O que os pastores fizeram? Procuraram os responsáveis pelas rádios e perguntaram para eles: quanto que você precisa para manter essa rádio? E o cara dizia: R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000. Eu dizia: tudo bem, tá? A gente te paga todos os meses isso. Tá? Então, viabilizava a rádio e passaram a ser praticamente donos das rádios. Entende? Então, né, eles têm o trabalho, né, com a população periférica, tá? Tem a comunicação direta com eles, né, enquanto nós nos afastamos. Nós, as esquerdas em geral, passaram a fazer um trabalho praticamente só institucional, nos sindicatos, nos governos. Né? A primeira coisa que pós-golpe se fez foi desmontar os sindicatos. Os sindicatos estão quebrados, as centrais sindicais estão quebradas, porque não tem arrecadação. Né? Os quadros todos, os partidos políticos em geral, estão tomados por oligarquias profissionalizadas que não fazem mais trabalho de base, que não vão mais falar com o povo. Os partidos políticos estão controlados pelos deputados federais, porque são eles que detêm as verbas partidárias. Depende do número de deputados federais para a distribuição do fundo partidário. Com isso, são eles que dão as cartas. Os partidos políticos estão praticamente esfacelados. Porque, de um lado, você tem os deputados, né, federais, eu não estou dizendo que eles não tenham que existir, que fazer a política deles, não é isso. Mas eu estou dizendo, eles, dentro dos partidos, têm defendido, né, ficam nichos, tá, incrustados.
E muitas vezes as burocracias partidárias são funcionários desses próprios deputados. Entende? Então, você se afasta, os partidos políticos, de maneira geral, os de esquerda, né, se afastaram das periferias, principalmente o PT, que tem que rever isso. Entende? Então, a gente tem que fazer assim, um grande trabalho eleitoral, isso é fundamental agora para a gente ganhar, né, as eleições. Tá? Tem que ser não só no plano federal, mas tem que ser nos estados também. Tá? Nós precisamos, né, ter estratégias, né, de campanha eleitoral nos estados para que a gente reverta, né, aquele avanço que a direita teve no governo, na eleição passada, né? Que a gente depois possa fazer isso também nas prefeituras, né? Mas para fazer isso a gente tem que fazer um trabalho muito intenso, né, de reconquista, né, desses segmentos. Agora, isso não se faz de uma hora para outra, né? E a gente não vai conseguir fazer isso até as eleições desse ano. Então, isso tem que ser um posicionamento, uma política estratégica dos partidos, né? Que é de médio e longo prazo. Ô, Benedito, você cita aqui, né, o Lula, né, quando o Lula terminar o mandato, acho que vai estar com 84 ou 85 anos de idade, né, e eu vejo que tem né, tem muita personificação aí na figura do Lula, né? Eu queria saber, assim, como você vê a formação de novos quadros aí para a esquerda, não ficar somente aí no Lula, né? Porque uma hora o Lula vai morrer, né? E aí, quem que, né, vai ser o próximo representante, por exemplo, do PT? Não, isso é uma questão fundamental, né, Guilherme, que você coloca. Bom, primeiro só uma coisa aí, ó, o Lula não vai sair com 84, 85 anos, não, porque senão ele teria, para fazer isso, ele teria que ter 80 já, ele não tem. Ele tem quanto? Eu não tenho certeza, mas é 76 a 78. Eu acho que ele é 76 que ele tem, mas não tenho certeza Eu absoluta. não sei a Eu, idade dele de cor, então. eu posso até dar uma olhada aqui, enquanto a gente fala, dar uma olhada aqui na internet. Mas, veja, o Lula. Aqui não diz quando ele nasceu. Fala aqui fala do Bolsonaro tem 67, Fernando Henrique Cardoso 90, a Dilma 74, mas não achei aqui a idade do Lula. Mas eu vou ver aqui, eu vou continuar enquanto a gente vai conversando. Olha, essa questão, né, da renovação, né, dos quadros políticos é uma questão muito importante. Isso é um problema em todos os países, em todos os partidos políticos do mundo, né? Porque a transição geracional é sempre muito difícil, né? Sempre tem um conflito aí entre a geração que está, né, que controla a burocracia partidária e tal, e aquela que está emergindo, né? Nós, no Brasil, acho que tem uma outra questão. A geração que lutou pelo final da ditadura, né? Pela Constituinte, pela nova Constituição, essa geração está com uns 70 e tantos, 80. Né? Eu estou com 68. Tá? Então, é da minha idade para frente, né? Para mais. Tá? A gente não pode, o país, né, não pode, e as esquerdas em geral, não podem ficar esperando, né,
que essas pessoas morram, né? Ou que elas se aposentem. Quer dizer, é preciso que os partidos políticos tenham uma política de renovação de quadros, né? De inserção de novos quadros dirigentes, né? De revitalização. Para isso é fundamental entusiasmar os jovens com a política, né? Dos trabalhos que a direita fez, né? E isso foi uma das coisas que viabilizou o golpe, né? Foi um conjunto de coisas, mas essa é uma das coisas, foi fazer com que as pessoas passassem a desacreditar dos políticos, dos partidos políticos e, mais profundamente ainda, da política em geral. Política passou a ser vista... As pessoas não gostam de política, de maneira geral. Eu dizia sempre para os meus alunos que ninguém gosta de política. Não é? Por quê? Porque a política é uma maneira de você ordenar as relações sociais. Não é? E aí ninguém gosta de ser mandado, ninguém gosta de ser limitado na sua vontade, não vou nem dizer na sua liberdade. Não é? Todo mundo gosta quando é ele que manda, não quando ele é mandado. Não é? Então, a política e os políticos, em geral, são mal vistos, mas foi feito um trabalho sistemático, né, de desprestígio da política e dos políticos. Nós precisamos recuperar isso. As pessoas têm que entender, né, que a política faz parte da vida cotidiana de cada um de nós. Sem política, a política interfere em tudo que nós fazemos. O salário que a gente recebe, o preço que a gente paga das coisas, porque, vamos dizer, a política não define o preço das coisas, não estou falando em tabelamento, mas, veja, é o tipo de política monetária que você faz que determina o valor da sua moeda, que determina se você importa coisas, né, com taxa ou sem taxa, se você incentiva a produção ou a industrialização ou o desenvolvimento tecnológico ou não. E tudo isso vai se refletir na nossa vida cotidiana, no nosso salário, no preço dos alimentos, né? E no preço dos bens de consumo, inclusive supérfluos, né? Que todos nós desejamos ter. Né? Então, a política não pode... Né? Isso não quer dizer que a gente não deva combater os maus políticos. Né? Mas é fundamental que cada um de nós se preocupe com a política. E todos aqueles que puderem, façam política. Se engajem nos partidos políticos. Né? Eu vou citar o Lula aqui. O Lula costuma dizer, e eu acho que ele tem toda a razão, né? Ele diz assim, olha, né? Se você não fizer política, alguém vai fazer por ti. Né? Alguém vai fazer por você. E se as pessoas honestas não fizerem política, as desonestas com certeza farão. Né? Então, não é uma questão só de responsabilidade individual. Né? Essa coisa de dizer, cada povo tem o governo que merece. Né? Os deputados que nós temos são muito ruins. Né? O povo não sabe votar. Não, não é assim. Não é assim porque os sistemas eleitorais importam, né? As fórmulas eleitorais importam. Tá? A gente dificilmente conseguiria ter vai conseguir ter a médio prazo um congresso, câmaras estaduais, mesmo câmaras de vereadores, tá, de maioria de esquerda, porque o sistema eleitoral que nós temos favorece o caciquismo. Tá? Então, aqueles caras que controlam os recursos, tá, que são dos partidos de direita, né, eles, pelo sistema eleitoral que nós temos, de voto em lista aberta, né, você escolhe o candidato que você quer e não vota no partido, tá? Isso dá uma distorção imensa. Eu tenho comigo que a gente
o ideal seria que nós tivéssemos um governo, um sistema parlamentarista, tá? Porque isso daria mais estabilidade, né? Mais, veja, os mandatos são de 4 anos no Brasil, renováveis por mais 4. Você tem no máximo 8. Tá? Depois você corre o risco de entrar um cara de um outro partido completamente diferente e não dá continuidade às políticas. E no Brasil, isso é uma característica, não se dá continuidade às políticas. Né? As políticas são sempre políticas de governo e não políticas de Estado. Então, começa sempre do zero. Se você tem um parlamentarismo, você tem possibilidade, né? Veja lá o Helmut Kohl, a própria Merkel e outros, né? Quantos anos ficaram como primeiros-ministros dos seus países. E ninguém diz que isso não é democrático. Né? Mas, veja, seria um grande absurdo defender o parlamentarismo no Brasil feito com esse sistema eleitoral que nós temos. Seria entregar de bandeja, entende? Para a direita, né, os governos, e eliminar a possibilidade das esquerdas serem governo. Então, nós temos que trabalhar para transformar tudo isso. Quer dizer, e não é culpando, né, as pessoas, dizendo que elas não sabem votar, né, e a gente se excluindo da política. Por um lado, a gente diz que o povo não sabe votar. Por outro lado, a gente que sabe, né, não faz política. Bom, então, o que a gente quer? Certo. Né, a gente está chegando aí na época de eleição, né? E a esquerda não derrotou, né, o bolsonarismo, né? Não derrotou o Bolsonaro, né? O Bolsonaro fez uma verdadeira tragédia humanitária no país e o Bolsonaro não caiu. Por que a esquerda não conseguiu derrotar o Bolsonaro? Porque eles tinham que cair antes, a quantidade de mortos que teve aí, né, durante a pandemia, né? E, tipo, a esquerda está muito focada em eleição e esqueceu aí da luta de classes. Olha, que esqueceu da luta de classe, eu não tenho dúvida. Tá? Agora, é aquilo que eu disse, entende? Quer dizer, a gente tem que criar canais institucionais também para fazer política. Tá? O Lenin já dizia isso, né? Você tem que trabalhar nas duas esferas aí, né? Você tem que trabalhar no plano legal institucional e você tem que trabalhar nos movimentos sociais em geral. Tá? E tem que entender, né, que, de fato, há interesses, né, muito divergentes. Quer dizer, você tem um recorte econômico, que é de classe, mas você tem hoje outros recortes que também são muito importantes, mas que a gente não pode trocar um pelo outro. Tá? Quer dizer, né, a questão feminina, a questão não só feminina, mas de gênero, né, em geral, a questão racial, a questão... né, tem uma série aí de questão ambiental, tá? Né? Todas elas fazem parte da pauta política e são importantes. Né? Então, a gente não pode se limitar só à pauta da luta de classes. Né? Mas a gente não pode substituir, né? Achar que tudo isso elimina a luta de classe. Não elimina. Né? Ela continua sendo fundamental. Né? Quando eu era jovem, Guilherme, e militante, se a gente falasse, né, na questão racial, numa reunião de partido, de célula, né, imediatamente alguém dizia: isso é um desvio pequeno burguês. Né? Porque a obsessão era pela luta de classe. Né? Hoje, eu acho que nós caímos num outro extremo. Entende? Quer dizer, não é? Você tem que falar todos, todas, todes, tá?
você tem que sempre ter um negro e uma mulher num debate, que eu acho que é extremamente correto. Tá? Mas, de maneira geral, as pessoas esquecem que tem uma contradição básica na sociedade. Né? Então, nós precisamos trabalhar com todos esses elementos. Certo. Agora, para a gente finalizar a nossa conversa, né, Benedito, eu queria que, tá certo que isso aí daria tempo para uma outra live, né, mas acho que dá para fazer uma avaliação prévia, né, do que é o governo Bolsonaro aí na sua avaliação. Olha, só uma coisa, eu vi aqui 76 anos o Lula, tá? Então, naquilo que eu tinha na cabeça mesmo. Então, vai terminar com 80. Tá? O Biden acho que tem 82, né? Por aí, ele vai terminar com 86. Tá? Então, o Lula pode até ir, se estiver bem de saúde, pode ir para um segundo mandato, um quarto mandato. Né? Bom, o governo Bolsonaro. Eu acho que o governo Bolsonaro, para começo, é um desastre completo em todos os sentidos. Né? Eu insisti muito, e pouca gente falava naquela época, mas hoje, depois as pessoas começaram, os analistas começaram a falar isso, né? Uma das coisas mais expressivas para mim, né, no início do governo Bolsonaro foi aquela viagem que ele fez aos Estados Unidos, depois da posse, e que ele jantou lá com o Beno, né? E levou lá o Olavo de Carvalho com ele. Né? E ali, na fala que ele fez, ele dizia o seguinte, que ele tinha muita coisa para destruir no Brasil. Né? E eu acho que é isso que ele faz e que, mais do que ele, todo o movimento que o sustenta e o sustentou, né, e o levou ao poder fazem. Né? Quer dizer, você tem, de um lado, o ultraliberalismo que queria solapar, o ultraliberalismo, os interesses internacionais, que queriam solapar as conquistas econômicas, sociais, políticas, de relações internacionais que os governos de esquerda tinham feito no Brasil. Tá? E você tem, por outro lado, não, mas somando a eles, né, um conjunto aí de segmentos sociais, de agentes sociais, tá, voltados para o que eles chamam de um conservadorismo. Né? E, inclusive, criaram esse negócio aí como é que é? Sou liberal na economia e conservador nos costumes. Isso é uma excrescência, porque o liberal, né, o liberal autêntico, ele é um sujeito que nega a luta de classes, mas ele é um sujeito progressista nos costumes. Né? Então, isso é uma excrescência, dizer que são liberais conservadores. Tá? Você tem um oportunismo de ambos os lados. Né? Mas ambos os lados estão voltados para a destruição. Quer dizer, esses conservadores, na verdade, o que eles querem? Eles querem solapar todas, enquanto os liberais querem solapar as conquistas econômicas, políticas, sociais, esses conservadores querem solapar as conquistas, vamos dizer, no plano dos direitos humanos. Né? As conquistas femininas, as conquistas de gênero, as conquistas de raça, né? As conquistas com relação ao meio ambiente, as conquistas com relação à ciência. Né? Negacionismo não é gratuito. Né? A destruição que eles estão fazendo, né, no sistema educacional, no sistema de pesquisa no Brasil, né, tecnologia, desenvolvimento tecnológico no Brasil, não é gratuito. Né? A negação das vacinas não é uma coisa gratuita que surgiu na cabeça do Bolsonaro. Né? Isso faz parte de uma ideologia, tá? E que é mundial. Né? Então, essa coisa se somou aí, né, e criou
essa barbaridade que nós estamos vivendo. Né? Eles refluíram um pouco. E tem um outro segmento aí que eu preciso me referir, que são os militares. Né? Militares e, vamos dizer, as forças de repressão, né? Da ordem ou das polícias ou as militares. Aí você tem aquilo que há de pior, de mais truculento. Né? São aqueles caras que da geração ali que se formou durante a ditadura militar, né? Os oficiais, né? E aqueles que ocupam cargos de destaque, né? de definição política no governo Bolsonaro, são pessoas ligadas ao general Frota, aos torturadores, né? Aqueles caras que veem comunista, né? Comedor de criancinha, em todas as esquinas, nos bancos das igrejas, né? E que tem horror, né? a qualquer conquista, né? Na área dos direitos humanos. Né? Então, esses caras todos se somaram, né? E esse governo está aí. E é por isso, né, que ele não cai, né? Porque a grande mídia, que é grande responsável, né, uma das grandes responsáveis, junto com o Judiciário, né, o STF cumpriu um papel importante aí para o Bolsonaro se eleger, né? Tem, né, uma série aí de personagens que construíram esse caos, né? Mas vamos pegar a grande mídia, né? A grande mídia ou o próprio judiciário, né? Elas vão até um limite, até um certo ponto, quer dizer, que é aquela coisa assim, vamos controlar o Bolsonaro, mas não vamos retirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está fazendo aquilo que nós queremos, né? Os interesses internacionais estão sendo satisfeitos, o Brasil se tornou um pária internacional, né? As nossas empresas foram falidas, tá? Né? Foram levadas à falência as grandes empresas, né? As empresas de tecnologia brasileiras. Né? Não vamos esquecer que o almirante, né, que estava desenvolvendo o submarino nuclear brasileiro foi preso, né, por uma acusação absurda. Né? Tá? Então, né, a chamada Faria Lima, né, os grandes investidores aqui, os grandes parasitas do sistema financeiro, estão muito bem, obrigado, com o Bolsonaro. Né? Então, né, a grande mídia e esses segmentos todos não querem tirar o Bolsonaro. Eles querem, e eles sempre, né, tiveram isso em mente, que eles teriam que domesticar o Bolsonaro. Agora, essa coisa pode ficar muito pior. Se o Bolsonaro ganhar um outro governo, né, for para o segundo mandato, o que a gente vê no mundo, né, é que quando um governante truculento, né, é reeleito, ele se torna ainda mais truculento. Então, nós temos que trabalhar muito intensamente e aí nós temos que somar forças. O Alckmin, até o centro-direita, até a centro-direita. Deixa lá os fascistas, a extrema-direita fora. Mas vamos somar todos, entende? Numa grande frente para a reconstrução democrática, econômica e social do país. Era isso, Guilherme. Ok, então, Benedito, estamos aqui encerrando aí mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a sua participação e passo a bola de novo aí para você fazer as suas considerações finais. Não, eu quero agradecer, eu acho que foi muito bom a gente conversar, eu fico à disposição. Vamos, Guilherme, eu já te convido aqui também para, de repente, depois nós podemos conversar sobre isso, mas a gente está criando, né,
uma parceria aí com vários veículos, né? De repente, a gente pode ver a possibilidade da gente trabalhar em conjunto. Seria muito interessante. Sim, E eu agradeço os que tiveram a paciência de me ouvir, né, todo esse tempo. maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Benedito Tadeu César, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, né? Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco, né? Comente nessa entrevista se concorda com o Benedito, se discorda do Benedito, né? Curta essa entrevista, curta outras entrevistas, né? Curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco, e siga a gente no Instagram. E, Benedito, para a gente finalizar, passa aí as redes, aonde que o ouvinte pode encontrar a rede Estação Democrática? Olha, Rede Estação Democracia. Tá? A gente chama de rede porque é a abreviatura, né? Rede Estação Democracia. Você pode achar, tem a Rádio Estação Democracia, tá? É a rádio web, mas você vai procurar sempre por Rede Estação Democracia. Para a rádio, é redeestaçãodemocracia.com.br. Tá? E pode, no aplicativo Android, da loja de aplicativos dos Androids, você pode colocar lá Rede Estação Democracia e abaixar o aplicativo lá para a rádio web. Tem uma programação muito boa, inclusive musical muito boa, tá? E 24 horas no ar. Tá? Nós temos, né, toda a programação aí da rede, mas tem uma programação musical de altíssima qualidade também. E tem, né, a Rede Estação Democracia no YouTube e no Facebook. Nós estamos construindo um site, mas o site não está pronto ainda. Tá? E no site nós vamos ter todos os programas lá, né, e vamos rodar os novos programas e vamos tentar fugir ali da dependência, né, e do controle do YouTube e do Facebook, mas ainda não conseguimos fazer isso. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo a todo mundo que nos acompanharam, e fique atento aí à nossa programação, porque hoje tem bastante conteúdo interessante, e quem assistir essa entrevista, vão lá, passam também, confira aí no Notícias Comentadas, que é apresentada aí pelo meu amigo André Bom Tempo, que hoje a gente vai abrir uma sessão, né, para a gente discutir, combater e falar das fake news, né, que vão surgir nesse período de eleição, né? Assim, como eu falei, o canal não é petista, eu não sou petista, né? O André também não é petista, mas assim, a gente, né, tem costume de fazer o combate político de maneira séria, de maneira, né, mais, digamos assim, honesta possível, né? E mentiras, assim, se inclusive seja em qualquer campo for, é bastante prejudicial. Então, acompanhe aí a nossa nova iniciativa do canal Mesa de Debates. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!